Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, o médico infectologista Ricardo Aiden, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, colunista do BocNews, professor Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Achei que fosse morrer. Na Folha de São Paulo, emergentes elevam juros para acalmar mercados. No Estadão, países emergentes reagem à crise de confiança e elevam juro. No Santa Portal, ainda não. Osvaldo não conta com a estreia de Damião no Clássico. Acredito que não joga. No site do BocNews, hotéis registram ocupação superior a 95% no final de semana. No G1 Santos e região, não tenho mais vida, diz mãe de jovem que sumiu. No portal da UOL, lei que eleva a punição a empresas corruptas começa a valer hoje. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde pública, a necessidade de maiores investimentos no setor. Vamos falar sobre os desafios, sobre prioridades e, é claro, sobre os problemas, alguns que já são crônicos no setor de saúde, como a falta de médicos, falta de equipamentos, falta de unidades e, principalmente, a falta de leitos hospitalares, uma dificuldade real na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mas vamos falar também sobre o Hospital Guilherme Álvaro, uma unidade de referência do Estado para toda a nossa região, para a Baixada Santista, para o litoral e também para o Vale do Ribeira. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira de mais um dia de sol. E segundo o Climatempo, há possibilidade de chuva somente na tarde de sábado. E ainda assim, chuva passageira. A temperatura continua elevada e varia entre 23 e 34 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. Nas estradas, o tráfego tranquilo e tem boa visibilidade. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. No trecho de Serra, a Anchieta Norte está fechada para inversão de direção. Isso porque agora de manhã a Anchieta Sul será bloqueada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 9 minutos em ambos os lados. Guarujá Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook ou Twitter ou então por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe questionando os nossos convidados do programa de hoje aqui do Jornal em Foque. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, o médico infectologista Ricardo Aiden. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 32027101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 29 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, o médico infectologista Ricardo Aiden, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, professor Marcos Vinícius Batista. E, professor Ricardo Aiden, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu agradeço, Chico, sempre um prazer estar aqui com vocês. E é claro, o tema de hoje é saúde pública e saúde, que é prioridade no Brasil, pelo menos nos discursos, nos orçamentos, é sempre prioridade em todas as esferas de governo. Mas a realidade no dia a dia, no cotidiano, especialmente dos PS e dos prontos-socorros de todo o país, a realidade é bem diferente. E nesse sentido, professor Ricardo Aiden, temos um ano eleitoral e especialmente em São Paulo, temos uma sucessão estadual e que deve envolver, inclusive, 3 médicos. O próprio governador Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, o principal candidato de oposição, que é ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do PT, e, quem sabe, até o médico deputado federal Walter Feldman, que é possível candidato do PSB e da Rede Sustentabilidade. Será que neste ano eleitoral, especialmente em São Paulo, doutor Ricardo Aiden, a saúde vai deixar o palanque, vai deixar o discurso e possivelmente se transformar de fato em prioridade, não apenas em São Paulo, mas tomara no Brasil? Bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, esse tema é palpitante. A eleição já começou, inegavelmente, né, nos bastidores, e até é interessante mesmo que a saúde vá para os highlights dos debates e se discuta mais. Só que o Alckmin ele já se antecipou há algum tempo. No governo dele, uma série de transformações e tudo mais, inequívocas e inegáveis, com uma série de programas de grande repercussão, como aqui na nossa região, aí no último domingo, ele trouxe aí 26 milhões para colocar à disposição da Prefeitura para dar o start da reconstrução do Hospital dos Estivadores. Sim. Reorganizou a rede de atendimento à oncologia, da qual a gente faz parte, onde ele recentemente também inaugurou aqui. Então é assim, ele tem pressa, o professor Davi, o IP, nosso amigo, infectologista, tem pressa, e eles têm feito aí já esse trabalho de colocar, como a gente fala no jargão, o bloco na rua há algum tempo. O debate ele é sempre saudável, é sempre salutar, e a gente vê aqui que o estado de maior nível de arrecadação é o que mais coloca de recursos próprios do Tesouro dinheiro na saúde para suprir as dificuldades causadas pelo financiamento insuficiente por parte do SUS. Isso é inequívoco, as santas casas de todo o estado estão aí em estado de dificuldades financeiras, e também a propósito disso o governo do estado lançou esse programa de hospital estruturante, colocando recursos para custeio das santas casas, que respondem por mais de 50% do atendimento aqui no estado de São Paulo. Então, assim, o bloco da saúde do estado de São Paulo já está na rua há algum tempo. E eu acho que o debate talvez propicie oportunidades até de se eventualmente identificar problemáticas e se alocar mais e mais recursos. E a gente segue fielmente a estrutura do SUS, como você colocou, em relação ao Hospital Guilherme Álvaro, que hoje atende 24 municípios, não mais os 9, porque hoje a gente vai até Barra do Turvo, como você colocou aí no Vale do Ribeira. É verdade. Marcos Vinícius Batista, bom dia, obrigado pela presença, Marcos. Obrigado, Chico, saúde prazer pelo convite. Saúde deve ser o grande tema deste ano eleitoral, não? E tem uma outra questão, um outro médico
que eu queria colocar na conversa, que é o Arthur Quioro, né? Que, pelo que tudo indica, né, o Arthur Quioro será o novo ministro da Saúde. Alguém que já teve experiência aqui em São Vicente, aqui do lado, né, que está em São Bernardo. Como é que o senhor avalia, doutor Aiden, a presença do Arthur Quioro no Ministério e o fato dele ter ligações com a região? Isso é uma vantagem ou é só retórica? Não, eu acho que é uma vantagem. Em primeiro lugar, assim, né? Quer dizer, quando vai para uma posição dessa, e que a gente sabe, num país de dimensão continental, o frio é maior que o cobertor, né? Estou chovendo no molhado, mas é importante situar como você fez a pergunta. É uma vantagem na medida que ele já conhece as problemáticas e o acesso, obviamente, será facilitado. Ele tem uma longa trajetória aqui na nossa região, ele foi do Hospital Guilherme Álvaro, trabalhando na regulação, né? Que é um fato importante, trabalhou na Prefeitura Municipal de Santos, com algumas colocações, e foi indo, secretário da Saúde de Diadema e tudo. Então, a gente sempre tem que acreditar nas pessoas, eu acho que isso vai facilitar o acesso, mas obviamente que os compromissos, a coisa não são assim tão simples, são bem amarrados até, não no sentido negativo da palavra, pela estrutura do SUS, que cria esses compromissos, que estabelece esses compromissos. Eu espero que ele consiga rever algumas coisas, como eu falei anteriormente, né, de financiamento e tudo mais, e que facilite a vida de todos aqui na nossa região e no estado de São Paulo, mas também sem esquecer do resto do país, né? Além do futuro ministro Quioro, que é aqui da região, inclusive é professor aqui da Universidade de Santa Cecília, também o secretário estadual Davi Wippe é um profundo conhecedor das necessidades da região. Antes mesmo de assumir a secretaria, foi nomeado pelo governador como uma espécie de um coordenador regional. Portanto, conhece bem as nossas necessidades. Com certeza, isso tem sido de grande valia, tanto que uma série de coisas que foram priorizadas agora já na gestão do Davi foi em função desse trabalho, dele estar aqui com a gente, na linha de frente, durante um tempão, como você colocou aí no cargo anterior, e pilotando essa interface com o SUS e com os municípios da região, e isso ajuda bastante. Outra grande coisa que eu acho, assim, é a questão de postura, né? Sim. O Alckmin, desde o primeiro momento, ele está governando de frente para Brasília, onde, afinal, tem lá estão os recursos, mas recursos que não são dados de graça para nós, não. A gente é o estado que mais arrecada no país e que faz jus a esse recurso. Agora, é preciso estratégia. A gente viu aqui num nível um pouco mais fechado, aqui em cima do município de Santos. Santos operacionalizou anteriormente só cerca de 17% das equipes de saúde da família que eram possíveis de serem operacionalizadas. Então, a gente vê no atual governo municipal, o Paulinho, o Marcos Calvo, também essa mesma pressa de trazer os recursos que nos são devidos e que nos pertencem, mas que tem regras para se apropriar. E a gente está vendo esse trabalho rápido de remontagem de estruturas de saúde da família, das UPAs e etc., que vem com o apoio do governo federal e com a contrapartida do governo estadual sempre, e aqui até em parcerias locais com universidades e tudo mais, que ajudam a montar esse cenário favorável. Então isso é fundamental. Marcos. Doutor Aiden, como fazer para lidar com esse desequilíbrio metropolitano na questão da saúde? Porque, por exemplo, o HGA, ele é um hospital metropolitano, vai até Barra do Turvo o atendimento, né? Por outro lado, as cidades quando a gente pensa em redes municipais, as cidades pouco se conectam, né? Pouco conversam sobre saúde. E Santos, por ser a principal cidade da região metropolitana, acaba sofrendo muito mais com esse desequilíbrio. Não só o HGA, mas a Santa Casa, por exemplo, né? Como lidar com isso? Quais são as principais necessidades dentro de uma região metropolitana? Gestão e reestruturação, né? Isso o governo do estado já vem contemplando, e a própria presença, como o Chico se referiu, né, do Davi Wippe aqui nos colegiados, num momento inicial dele, antes de assumir a pasta na Secretaria de Saúde, sempre acaba mostrando esse tipo de compromisso. O governo do estado, junto com os municípios, tem feito uma rede para facilitar o atendimento nesse litoral sul e no litoral norte,
né? Então a gente tem aí um investimento grande no Hospital de Itanhaém, que é um hospital estadual, tem parcerias com universidades e com fundações e OSs no Irmã Dulce, da Praia Grande, agora com a recolocação de uma série de verbas e tudo mais no Hospital Santo Amaro, reconstrução e ampliação do Hospital de Bertioga. Então, assim, a despeito disso, às vezes, não saltar aos olhos, isso já vem sendo feito há bastante tempo, desde o primeiro instante do governo Alckmin. E, logicamente, com o apoio de uma série, alguns municípios, evidentemente, podem mais e investem mais. Mas, assim, o Estado é o grande financiador dessas coisas, junto também com uma parcela do governo federal e dos governos municipais. Agora, inegavelmente, essa estrutura propiciada pelo Estado é que tem dado um suporte maior junto com os municípios. Por exemplo, a gente ainda vê situações um pouco mais complicadas em Mongaguá, né? Que o hospital lá não está em plena operacionalização, mas tudo isso está sendo pensado. Então, essa questão de gestão firme, de compromissos firmes, e sem esquecer, repetindo de novo, a questão das santas casas, que estavam com a corda no pescoço e que agora, dentro de uma reestruturação chamadas hospitais estruturantes do Estado, e depois tem os hospitais de apoio, os hospitais de retaguarda, essa reestruturação, inclusive do ponto de vista de repasses de recursos, e nunca se colocou tanto dinheiro do Tesouro Estadual, isso é que vai permitir que a máquina da saúde rapidamente se recomponha nas suas funções básicas, em especial aquilo que perturba mais a população, que é assistência. Agora, no outro lado, depois a gente pode até falar mais a questão de prevenção, que é sempre muito importante, porque o que se gasta $1 em prevenção, se economiza 14, 15 em assistência. Mas a assistência é prioritária. Agora, doutor Ricardo, essa questão dos hospitais estruturantes a que o senhor se referiu, de fato, essa é uma medida importante de apoio, de ajuda às Santas Casas, especialmente. E no caso, a nossa Santa Casa, a nossa Irmandade, que vem enfrentando momentos difíceis e por conta, segundo a própria avaliação da mesa diretora, por conta do teto SUS. O teto SUS, todas as Santas Casas atribuem a dificuldade existente ao problema, ao repasse do Sistema Único de Saúde, sempre insuficiente, da ordem de 60% de toda a despesa de um hospital. De que maneira se resolver um problema dessa monta, doutor Ricardo? É debater e colocar isso aí como uma meta prioritária e esperar que o governo federal faça a sua parte. Esse subfinanciamento do sistema de saúde, ele é inequívoco e acontece no Brasil inteiro. E você vê as grandes iniciativas de hospitais que atendem o SUS, que funcionam bem, quando alguém está colocando recurso. Claro. Né? Então ficou claro aí, no domingo estava lá o provedor, o Manuel das Neves, agora substituído pelo Dr. Félix Ballerini, estava lá e recebeu do governador um aporte financeiro, assim como tantas santas casas do estado inteiro e outros hospitais estruturantes. Então esse subfinanciamento, ele é óbvio, é ululante. E o que a gente espera é que o governo federal modifique esse estado de coisa. A gente entende. Há recursos para isso? Há recursos para isso. Eu acho que se a gente consegue organizar uma Copa do Mundo, se um estádio como o Mané Garrincha é previsto para gastar 500 milhões, gasta 1,5 bi, tem dinheiro, isso inequivocamente, tá? E você pode também estabelecer de forma produtiva, e a gente tem visto até o próprio governo federal que por assim, vocação, discutia e não queria fazer parcerias, estabelecendo parcerias público-privadas, coisas que aqui no governo do Estado de São Paulo a gente já faz há bastante tempo, mas assim, para que se construam redes de infraestrutura rapidamente, os aeroportos que vão atender tanto quem vem para a Copa como para a Olimpíada em 2016. Então isso ficou claro, bem demonstrado que esse tipo de esforço em conjunto, ele pode ser produtivo. Agora, precisa regras claras e gestão firme. Então, eu acho assim que nesse campo o Estado de São Paulo tem saído na frente. Há um debate, assim, tem uma parcela que fala assim, tudo terceirizado, modelo neoliberal, mas é um modelo neoliberal que a gente tem visto o governo federal assumindo, porque isso é uma prática numa série de países em desenvolvimento. Só precisa ter regras claras e mão firme para administrar esse tipo de parceria, sem permitir que outras coisas negativas possam acontecer advindas disso. Mas é o tal do modelo neoliberal que se discute, mas na verdade isso você
colocar adjetivos e coisas pejorativas em cima de um modelo que efetivamente funciona. Agora, na raiz disso tudo, na área da saúde, está o subfinanciamento, como você bem colocou. Marcos. Doutor Heine, pela sua experiência como gestor, nós estamos numa região com uma quantidade muito grande de idosos, né? Santos e Praia Grande, por exemplo, tem 20% da população acima de 60 anos. Né? São 85 mil pessoas em Santos, por exemplo. Né? E um dos grandes problemas da saúde pública na Europa, né, é justamente administrar esse envelhecimento da população, que acaba muitas vezes necessitando mais das redes públicas. Né? Como é que o senhor está sentindo isso aqui na região? Quais são as características peculiares aqui de uma região que também envelhece muito rápido? Você colocou muito bem. A média populacional de idosos aqui em Santos é mais do que o dobro da média nacional. Alguma coisa em torno de 8,7 no resto do país e aqui 18 ponto alguma coisa. 18,6, 18,5. Isso mostra essa característica. Isso está acontecendo. A pessoa envelhece, tem câncer, a pessoa envelhece, tem doença degenerativa e tem problemas cardiovasculares. A região da Baixada Santista, para quem não sabe, a principal causa de óbito são doenças cardiovasculares, atingindo coração e cerebrais, né? É uma coisa assim que muita gente desconhece. E aí vem câncer, doenças degenerativas, acidentes de trânsito e uma série de outras coisas. Então isso de fato sobrecarrega muito a rede pública, também a rede privada, os convênios médicos e tudo mais. E tem sido feito um grande esforço conjunto para atender esse tipo de segmento. O próprio Guilherme Álvaro mudou as suas características e hoje o que a população e o que a rede do SUS e o que esses colegiados do SUS que eu me referi anteriormente estão fazendo. A gente está mudando o perfil do hospital e hoje está virando um hospital de câncer. Mais de 60% do que a gente atende de clínica e cirurgia já é câncer, porque o idoso envelhece e tem câncer. Então, a gente precisa ter agilidade, percepção, determinação e construir esses modelos que são absolutamente dinâmicos. O que não se pode é ficar virado de costa para a discussão, e esse papel o colegiado faz muito bem, né? Capitaneado aqui na delegacia, na diretoria regional de saúde, melhor dizendo, DRS4, as redes de assistência à saúde junto ao Ministério. E como eu falei, a gente tem que ir atrás do dinheiro federal que nos é devido no momento em que a gente arrecada muito e tem que receber esse repasse. Doutor Ricardo, na esteira dessa discussão, e voltando aos hospitais filantrópicos, e especificamente a Santa Casa, para fazer frente a esse déficit provocado pelo teto do SUS, muitas vezes esses hospitais recorrem a planos de saúde. É o caso da nossa Santa Casa, que tem um plano de saúde com mais de 115 mil usuários. Plano, inclusive, que é superavitário, segundo a própria mesa diretora da Santa Casa expôs em recente reunião do Conselho Geral da Irmandade. Só que esses planos de saúde também exigem, quer dizer, uma contrapartida considerável. Portanto, muitas vezes o hospital não está em condições de dar o atendimento pleno. Como é que se resolve uma situação como essa, doutor Ricardo? Porque nós temos muitos usuários e muitos insatisfeitos, pagando muito para os planos de saúde, os médicos, por sua vez, recebendo pouco, e é verdade, recebendo uma miséria por cada consulta. Enfim, essa equação é complicada, quer dizer, ela não fecha direito. Como é que se resolve, do ponto de vista, a gestão de uma situação como essa, de um plano como esse? Você colocou um problema bastante complexo, mas por outro lado eu fico satisfeito, né, que esses dados tenham saído de dentro lá da mesa diretora da Santa Casa, mostrando claramente a importância, até para você estar mantendo a estrutura SUS, ter algum superávit naquela Santa Casa que atende os particulares e os convênios. A mesma coisa, a gente já viu esse modelo funcionando lá na Beneficência Portuguesa Sim. de São Paulo, dirigida com mão de ferro lá pelo Antônio Hermílio e hoje pelos seus sucessores, né, administrativos. Então é como você falou, com uma gestão muito firme e participativa, né?
Mas assim, é inequívoco que a Santa Casa, por exemplo, não tem pernas para tudo, tanto que ela compra serviço de hospitais. Não é incomum pacientes do plano de saúde da Santa Casa estarem se internando comprando serviço da Beneficência, do Hospital Ana Costa, o que não deixa de ser bastante interessante, bastante bom, né? Esse modelo complementar, de saúde complementar, ele é importantíssimo, ele responde para uma fatia muito grande hoje da assistência médica no Brasil. Em alguns lugares chega a 30% ou mais do que são atendidos. Nesse interior, por exemplo, do estado de São Paulo, tem lugares que cidades importantes, Campinas e tudo mais, que os planos de saúde atendem um grande segmento. Agora, internamente na Santa Casa, eu não conheço profundamente, já fui chefe de serviço lá muitos anos atrás, antes do plano existir, mas presto assistência, por exemplo, ao plano. E veja, é um plano bastante organizado, assim como a gente tem aqui a Unimed de Santos e tudo mais. O senhor atende por esses planos de saúde? Atendo. E é assim, é inequívoco o papel que eles desempenham, mas como toda empresa precisa ser bem administrada. Estão havendo mudanças lá, importantes agora, né, com essa nova eleição do provedor, da nova mesa, e espero que sempre as mudanças são sempre bem-vindas, que se tenha um gás extra, né, para isso. Então, Ricardo, peço licença. Marcos, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília FM, 15 anos. Vem aí, Carnaval 2014. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 29 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, o médico infectologista Ricardo Aiden e o colega jornalista, professor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. Eu queria ainda concluir a questão do plano de saúde, doutor Ricardo, porque nem todas as especialidades são atendidas pelos planos de saúde. E essa é mais uma dificuldade para o usuário que se vale desses planos de saúde. Não, sem dúvida. A gente mesmo, como médico, por exemplo, sou infectologista e preciso encaminhar para certas especialidades, né? Falaria aí, por exemplo, cabeça e pescoço, sim, que tem poucos especialistas disponíveis, endocrinologia. Então, o meu cliente às vezes se queixa, assim como se queixa para o plano. Olha, só tem consulta para daqui a 6 meses e tudo mais, né? Aí precisa da mão firme da Agência Nacional de Saúde e o convênio se dispor a comprar consultas, se for o caso, e colocar à disposição do seu consulente, porque isso é obrigatório por lei. Se eu preciso de um neurologista e não tenho à disposição, o convênio tem que proporcionar esse tipo de coisa. Então, isso é uma questão, assim, claramente e facilmente resolvível com uma gestão e também com o usuário sabendo dos seus direitos. Aí é direito do usuário, isso aí é inequívoco. Tem planos que não oferecem infectologistas, porque não tem mais nenhum credenciado, e tem sido frequente, o cara chega com cheque para o médico, no caso lá para mim, digamos assim, ou para outros colegas, que o plano de saúde está pagando por aquela consulta e proporcionando ao cliente. Isso aí é a regra do jogo. Agora, como é de livre escolha, os médicos infectologistas podem
se credenciar ou não, os cabeça e pescoço, os endocrinologistas, enfim, isso é uma lacuna. E não esquecendo aquilo que você já colocou e que é fundamental, que mesmo numa estrutura como a Santa Casa, aquilo que ela consegue de superávit com esse tipo de atendimento não dá conta do déficit da conta SUS, como você bem colocou. É verdade, essa é uma outra realidade. Paula, temos uma pergunta de um telespectador, não é isso? Exatamente, Chico. É da Selma, ela é moradora ali do bairro da Encruzilhada, em Santos. Ela faz a seguinte pergunta: como está a epidemia de dengue na região? Está sob controle? Com o intenso calor que vem fazendo, corremos o risco de ter casos mais graves da doença, a exemplo dos anos anteriores? Olha, aqui em Santos, na verdade, assim, a gente vê as equipes lá da Vigilância, a professora Carolina Osal, Marcelo Brena e tudo mais, da Secretaria de Saúde de Santos, a todo vapor, correndo atrás, a gente encontra com eles, dá trombada aí nas ruas, eles vêm trabalhando desde há muito, aliás, acho que não pararam em nenhum instante, né? Porque o segredo do combate à dengue é não parar. É uma equipe dedicada, é uma equipe dedicada, uma equipe de ponta, que a gente vê eles lá no prédio da gente, lá na ponta da praia, aqui dentro do Guilherme Álvaro e tudo mais. A epidemia esse ano, ela assim, não apareceu, quer dizer, não houve epidemia, mas a gente não pode garantir que isso não venha a acontecer. Há risco, por isso, portanto, há risco, claro, sempre. O vírus está aí, os mosquitos estão aí. Então, esse trabalho é incansável, dioturno, por parte de todo mundo. Marcos. Doutor Aida, eu queria voltar na questão da falta de especialistas. Não tem o fator formação dos médicos, quer dizer, uma concentração de certas especialidades e uma falta de interesse dos novos médicos em outras especialidades, por exemplo? Com certeza. Isso aí é perfeito, a sua colocação. Outro dia a gente estava discutindo, esses currículos médicos têm sido bastante discutidos, né? Por exemplo, ninguém mais quer fazer pediatria. Você está entendendo? Por quê? Então, porque é mal remunerado, é sacrificado, a consulta é demorada. Então, o médico acaba optando, no mínimo, por uma especialidade dentro da pediatria, onde a consulta a procura possa ser maior, a livre escolha, o indivíduo recebe um pagamento maior, porque é um sistema, afinal de contas, baseado na vontade pessoal, né? Então, a gente entende que isto também deverá vir a público e ser debatido junto ao Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Cultura, discutindo currículos. É lógico que isso precisa ser feito de uma forma muito racional, equilibrada, ouvindo todas as partes. Não adianta achar que aquele remédio é panaceia para todos os males. De repente, a gente até entende que uma parte desse modelo tenha que ser voltado, por exemplo, à formação de generalistas. Mas não dá para fazer uma medicina só com generalista, absolutamente. A medicina brasileira ela tem um alto nível, do ponto de vista, se você se colocar ombro a ombro com os especialistas internacionais. O que muda, às vezes, um pouco é que o acesso à tecnologia, inegavelmente, é maior nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, chega primeiro. Mas os nossos hospitais de alta tecnologia, eu citaria, por exemplo, que durante 3 anos seguidos foi o melhor hospital SUS do Brasil, para quem não sabe, o ICESP, que cuida do Instituto de Cancerologia do Governo do Estado de São Paulo, 3 anos o melhor hospital SUS do Brasil. Ele tem uma alta tecnologia, um nível técnico excepcional, melhor que em muitos e muitos hospitais privados desse país. Esse mix ele é perfeitamente possível com os investimentos bem direcionados. Mas voltando a esse ponto inicial da sua pergunta, que é muito interessante, a questão da especialidade, você talvez amanhã, num futuro, fazendo um exercício de futurologia, tem que discutir por cotas e criar alguns incentivos para algumas especialidades, porque inequivocamente, por necessidade da população, você quer ver uma especialidade que a gente é bem aquinhoado, tem bastante gente, mas os problemas se sobrepõem à quantidade de profissionais, oftalmologia. Tem muito mais gente precisando de uma consulta oftalmológica pública, privada, particular ou de convênio, do que a capacidade dos oftalmologistas de atendê-las, mesmo que trabalhassem 24 horas por dia. Então, você talvez tenha que discutir programaticamente com as instâncias do governo e as instâncias, a Associação Médica Brasileira, uma política de cotas de especialidade que a gente espera que seja atendida para poder atender bem a população. Porque essa falta de médicos tem uma relação com isso também, né? A gente teve, por exemplo, aqui no próprio Jornal em Foque, né, Alberto Mourão, a prefeita do Guarujá, dizendo, olha, a gente pode pagar os 10 mil, estou me referindo aos mais médicos, né? A gente tem dinheiro para pagar 10 mil para o médico.
mas nenhum médico quer trabalhar com a gente. Muitas vezes porque tem a questão do excesso de trabalho e também tem a questão da falta de profissionais em algumas especialidades. E nessas cidades, por exemplo, pediatria é um caso muito grave. E eu agregaria, me permita, doutor Ricardo, Claro. na pergunta do Marcos, que os prefeitos, eles se queixam muito da falta de pediatras, ortopedistas e psiquiatras. Essa é uma questão assim que envolve até aspectos sociológicos e tudo mais, né? Palpitante isso daria aqui um programa e meio inteiro aqui debatendo, né? Mas como eu tô ligado à Universidade Metropolitana de Santos como professor da Faculdade de Medicina, a gente discute bastante esse tipo de coisa. Hoje os médicos mais novos, eu dou aula para quintoanistas de medicina, né? Com frequência semanal, eles colocam na escolha deles valores intangíveis ou não tão perceptíveis pela população. Eles estão preocupados com a qualidade de vida, coisas que os mais antigos, eu me incluo entre esses, às vezes não prestavam atenção. Hoje, eu diria que eles são mais espertos no bom sentido da palavra. Então, não basta, como você ouviu do Mourão e da minha amiga Antonieta, pagar o médico ou esses programas como Mais Médicos e tudo mais, não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de qualidade de vida. Eles dividem muito melhor o seu tempo, trabalham, se divertem, vão andar de jet ski, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Houve uma mudança do tipo de enfoque que a população como um todo dá para as coisas. O médico ele tem sido massacrado, às vezes, por mídias que querem transformar a classe médica em vilão da sociedade em alguns momentos, entendeu? Então o cara não quer se submeter a chegar lá e tomar com um taco de beisebol na cabeça, porque ele tem que atender 10 e um familiar enlouquecido vê o seu parente passando mal e se aquele médico não largar o que está fazendo, dá com o taco de beisebol na cabeça dele, quebra o carro dele. Isso são histórias reais, eu não estou criando peça de ficção para forçar, fazer uma imagem aqui, uma figura de linguagem, não. Isso tem acontecido. Então, qual o médico que quer se sujeitar? Outro dia um médico veio pedir para ser transferido para o Guilherme Álvares de Santos e atende num hospital de periferia lá em São Paulo. Ele acabou de suturar um indivíduo que apareceu com um corte, o cara agradeceu, puxou o revólver, assaltou, saiu com o carro do médico tranquilamente do hospital. Você acha que 10 mil vai resolver essa conta? Não vai, o cara prefere outro tipo de coisa, por isso que tem essa dificuldade. Isso precisa ser bem discutido e é palpitante isso aí. O senhor fez uma expressão de reprovação quando se referiu a Mais Médicos e falou da questão dos vilões. Qual é a sua opinião sobre o Mais Médicos? Eu acho que é um programa que precisava ser mais bem discutido em todos os fóruns. Há uma necessidade em todos mesmo? Os segmentos. Não, que existe uma necessidade de redistribuir melhor, existe. Mas você tem que criar uma regra que ela seja mais debatida. Não pode colocar uma coisa tão complexa dessa a toque de caixa e nem imaginar que essa pílula dourada vai resolver o problema. A prova é que uma grande parte dessas vagas não surgiram interessados nisso daí, como a gente já colocou. Entendeu? O cara se desloca, o cara tem outras aspirações. Ele quer andar num carro bom, ele quer de repente ter um jet ski, ele quer sair com a namorada e ir num bom restaurante, num cinema. E lá em Xiririca da Serra, ele não vai ter esse tipo de coisa, são os tais dos valores intangíveis. Ele não quer ir para lá, então está sobrando vaga. É um negócio que é complexo e precisa ser mais bem discutido. Não dá para fazer isso a toque de caixa, essa é a grande crítica. Agora, doutor Ricardo, aqui na região, pelo menos, os prefeitos, quando participam aqui do programa, todos têm se manifestado muito satisfeitos com o programa Mais Médicos e com a atuação que eles consideram satisfatória dos profissionais vindos de fora, pela dedicação, pelo respeito ao horário, pela disciplina, enfim. O senhor tem tido contato com esses médicos que, por exemplo, estão em Santos? Não tive oportunidade. O que a gente, como eu sou membro também da Associação Pan-Americana de Saúde, do ponto de vista da Associação Pan-Americana de Infectologia, a gente tem bastante contato com médicos de outros países, por exemplo, da América Latina. Então entram questões filosóficas, questões culturais, questões de formação do ponto de vista como é que funciona as faculdades de medicina, o currículo em outros países, que privilegiam esse atendimento
que talvez a população mais carente nas periferias estão precisando. Isso se consegue com os médicos brasileiros igualmente capazes, com programas de humanização e tudo mais. Eu falo isso de cátedra e totalmente à vontade, porque na época lá do governo do Justo, eu trabalhei em periferia e conheço todos os bairros da Zona Noroeste, trabalhei no Bom Retiro, no Rádio Clube, São Manuel. Rádio Clube, São Manuel, Alemoa, que quando chovia, né? Ninguém entrava. Doutor, não precisa vir hoje porque alagou. Lá na Boris Kaufmann, hoje asfaltada, que naquela época não tinha asfalto, você lembra? Praça Nicolau Geragiri. Praça Nicolau Geragiri, Jerônimo Laterza, lá onde tem o nosso vereador aí, o Constantino e tudo mais. Enfim, a população ela precisa desse item de humanização e tudo mais. Talvez esse médico, em relação aos demais, com uma remuneração um pouco melhor, possa realmente estar se dedicando, isso sirva até de paradigma, mas isso também é conquistado com os nossos aqui, mas, sem doutor sombra Ricardo, de depende dúvida. de cada profissional, depende de cada médico. Se o médico for bem formado, se o médico for, sabe, pela nobreza da profissão, que é inegável, que não pode haver nada mais digno do que você aliviar o sofrimento das pessoas, enfim. E os médicos que cumprem o horário, que trabalham direito, e tem muito médico que trabalha direito, sim. Agora, tem muitos que não querem saber, não vão perder um fim de semana prolongado, um feriado de Natal se estiverem escalados, vão encontrar uma fórmula, uma maneira de não trabalhar. Essa é a grande realidade. Que não nós temos, aceitam, né? Não aceitam essa... Você oferece plantão de sábado e domingo, não aparece ninguém para pegar os plantões de sábado e domingo, mesmo recebendo bem. Então é um negócio complexo. Eu acho que a sua colocação ela é muito boa, no sentido até de, sabe, fica aí a sugestão, um fórum de debate sobre esse tipo de questão. Sem dúvida nenhuma. Aproveita, convoca agora o Arthur aí, que é da região, para discutir, os representantes do Estado e dos municípios. Isso, como eu falei, é assunto para mais de metro e o Chico colocou muito bem, entendeu? A gente tem que separar o joio do trigo e não transformar a classe médica em vilão da sociedade. Tem uma parte que é séria, tem uma parte que atende muito bem, de forma humanizada. Precisa se debater mais esse assunto. Tá certo. Doutor Ricardo, eu peço sua licença. Marcos, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui para o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 29 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer o diretor técnico do Hospital Guilherme Álvaro, Ricardo Aiden, e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista. Doutor Ricardo, eu queria colocar ao senhor uma questão que é grave, que é a situação apontada pelo CREMESP, o Conselho Regional de Medicina, que de todos aqueles que se formam e vão prestar o exame do CREMESP, o índice de reprovação chega a 60%.
71% entre as faculdades particulares. Como é que, o senhor é professor, como é que anda a formação do aluno médico? Então, esses dados do CREMESP, eles não refletem a realidade absolutamente. Porque, assim, o exame do CREMESP, ele não conseguiu estabelecer uma paridade, por exemplo, com o da OAB, que ele é classificatório. Se você não passar nesse exame, você não exerce com a carteirinha da OAB. Sim. Entendeu? Você pode ser candidato e prestar concurso para cargos públicos, oficial de justiça, delegado de polícia, sei lá, mas não pode fazer certas coisas. O do CRM, infelizmente, por um lado, não conseguiu chegar nisso. E até, infelizmente, eu digo assim, precisa também se discutir isso um pouquinho melhor. Então, é um exame que a pessoa tem que fazer para ganhar o CRM. Então, tem gente lá que quer gabaritar o contrário, aposta com o colega, vamos ver quem consegue errar mais. Ele busca responder a pergunta errada, porque ele sentou lá, preencheu a prova, cumpriu o tempo mínimo de permanência ali no local da prova, assinou a presença dele na prova, daí a 15 dias ele pega o CRM dele. Por outro lado, eu que sou professor, eu estimulo meus alunos, eu dou aula para o 5º ano, que eles usem aquilo como instrumento de avaliação. É uma prova ela bem formulada, ela é equilibrada, tem questões fáceis, médias e difíceis. Eu, na minha opinião, se tivesse a cabeça que tenho hoje lá no 6º ano, tivesse que fazer essa prova, eu ia procurar fazer o melhor possível para ver como é que eu me saio numa prova dessa, porque isso já é um treino para o vestibular que eles fazem hoje para a residência. Porque esse é outro problema. É uma pirâmide ainda, a gente tem ampliado as vagas, o Guilherme Álvaro, por exemplo, quase dobrou com o auxílio da coordenação estadual de residência médica, conseguimos quase que dobrar o número de bolsas de residência. O médico ele precisa continuar sua qualificação fazendo as especialidades, sejam elas quais forem, seja saúde pública, ou seja cabeça e pescoço, cirurgia, neurocirurgia, enfim. O hospital, aliás, o Hospital Guilherme Álvaro, o único hospital da região que tem o credenciamento junto ao governo federal para ser hospital de ensino na região. Então essa coisa ela precisa continuar sendo exercida plenamente, mas assim, eu olharia esse exame se eu estivesse lá hoje com esse enfoque, e falar assim, eu estou me preparando para fazer residência, como fiz lá atrás, há 38 anos atrás. E fiz um concurso na época bastante duro, hoje ele ainda é mais duro, porque tem mais faculdade de medicina e as vagas de residência não se ampliaram tanto assim. Eu usaria essa prova do CRM para me testar, entendeu? É interessante para mim. Embora eu saiba que se eu quiser avacalhar ali, teoricamente, responder tudo errado, e vou entrar então nessa avaliação subjetiva, eu tiro o diploma e o CRM do mesmo jeito. É um impasse. Agora, isso não tira a validade do CRM, quero deixar claro, de aplicar essa prova. A gente acha que deva ser aplicado e que isso deva evoluir como instrumento de avaliação. Mas tem que discutir isso também com o MEC, com a Associação Médica Brasileira, porque as opiniões são controversas, entendeu? Qual é a sua posição? O senhor é favorável a um exame como o da ordem, que seria uma prerrogativa para o exercício da profissão? Eu sou favorável. Eu acho que isto serve, e assim, todos os instrumentos de avaliação, a gente na faculdade, você trabalha aqui na Universidade de Santa Cecília, você sabe como é que isso funciona. Periodicamente o MEC vem e avalia. Sim. A gente é avaliado aqui no hospital para continuar sendo um hospital credenciado junto ao governo federal e junto ao governo estadual. A gente é avaliado periodicamente pelo MEC e pelo governo do estado. A gente tem instrumentos de avaliação para continuar tendo esse galardão de hospital de ensino. Isso melhora também o nível de desempenho. A gente tem uma valorização do que a gente recebe na conta SUS. Isso produz, por exemplo, para o hospital uma receita extra de algo em torno de 3 milhões por ano, que nos ajuda sobremaneira. Isso desde 2007 que se tentava contratualizar o hospital, a gente conseguiu contratualizar com o esforço interno das equipes que trabalham com ensino médico. Então esse negócio faz parte de uma coisa muito complexa, né? E inequivocamente importante. Mas é assim, de repente quem está assistindo o programa fala, pô, o cara só fala em discutir. Sim, porque são coisas, às vezes, onde existem controvérsias e precisa se encontrar um modelo que, se não se discutir, buscar o consenso. A gente volta para aquele negócio do mais médicos. De repente era até válido, mas precisava fazer isso de uma forma melhor e não a toque de caixa. Porque tudo que se faz a toque de caixa, depois você fica remendando, corrigindo rotas. Nessa questão da formação dos médicos, por exemplo, tem depoimentos como o do Drauzio Varela,
que vira e mexe se queixa dos currículos, falando da ausência de disciplinas ou de conteúdos ligados à humanização do médico. Um pouco maior humanização, menos tecnicismo. Por outro lado, você tem médicos como o Jatene falando de que a quantidade de informações e de conhecimento produzidas pela medicina tornam os cursos de medicina hoje quase que uma forca para aqueles alunos que estão tentando se formar, não dão conta de tanta informação, né? Qual a sua posição a respeito dos currículos, da formação dos novos médicos? Precisa de reformulação? Os currículos hoje são suficientes? Não. Eu acho que os dois estão certos. O Drauzio está certíssimo e o professor Adib também. Você tem campo para as duas coisas, você tem espaço para as duas coisas. A gente tem que continuar produzindo especialistas, sim, Dom Quilate, do professor Adib, e todas as pessoas inspiradas por ele, os filhos dele, que até foram meus alunos lá na medicina do ABC, que hoje são grandes experts em cirurgia torácica e tudo mais, mas tem lugar para o médico humanista, sim. Os currículos eles precisam ser reformulados, sim, isso é discutido. Já houve uma grande melhora, já coloca o médico em contato com a população e em contato com a realidade da medicina muito mais precocemente, tira muito mais rapidamente, isso assim, genericamente falando, o médico de dentro da sala de aula antes, mas isso é dinâmico. Esse modelo que servia de ensino médico da época que eu me formei, não é mais o modelo que a sociedade aspira e nem é o que a medicina em si precisa, né? A sociedade ela é dinâmica, as cidades se tornaram muito mais complexas, as pessoas continuam se aglomerando nas grandes cidades, isso virou um desafio, o atendimento nas periferias, uma série de coisas, o próprio perfil epidemiológico. Você tem que dirigir um currículo de acordo com o perfil epidemiológico. Lá, se eu sou professor de infectologia em Rondônia, Porto Velho, eu vou falar muito mais de malária, claro, mas aqui eu falo mais de AIDS, de hepatite C, que é uma nossa realidade gritante, ou de dengue. Deu para entender? Então, assim, tem essas variações loco-regionais. Né? Na polêmica dos mais médicos, o governo federal chegou a falar em 8 anos, né? Mais tempo é necessário na formação do médico? Na formação do médico? Não, eu acho que se você dividir bem as coisas, eu estudei em 6 anos. É perfeitamente cabível você dar uma boa formação geral. Mas assim, o modelo mudou. Hoje, quando você aperta um aluno, às vezes ele vem com o pai embaixo de uma axila e com o advogado embaixo da outra axila. Sim. Imagina eu chegar em casa e falar, pai, vamos constituir um advogado porque eu fui mal na prova. Não sei o que é que meu pai não faria. Dava duro de sol a sol para pagar a faculdade para mim. Então, você veja por aí. Hoje é complicadíssimo o negócio. O senhor fez 6 anos, mas fez 2 de residência. Fiz 3 de residência. Então... 3 de residência, porque eu fiz clínica geral e infectologia. Então, e ainda de quebra de noite, ainda fiz uma pós-graduação em medicina do trabalho. Entendeu? Então, Ricardo, estamos chegando ao final, tenho mais 30 segundos, eu só queria a sua opinião. A questão do ar-condicionado do Guilherme Alves, está resolvida já? Ela está resolvida, mas assim, funciona ininterruptamente naquele batidão, compressor, né? Nós estamos comprando um novo compressor para poder ficar com 2 sistemas, porque com esse calor recorde que se fez, sim, isso está acontecendo na casa da gente, no escritório da gente e também lá dentro do hospital, nas policlínicas, no Ambesp. Os PS também. É um momento crítico, né? Desse calor aí senegalês terrível, né? Tá certo. Mas a coisa está parcialmente resolvida e deverá se resolver em mais 30 dias definitivamente. Ótimo. Muito bem. Então, Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Chico, pelo convite. Como comentarista, Dr. Ricardo Aiden. Agradeço a ambos, agradeço a Paula, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque.
Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.